Bom dia a todas e todos. Um agradecimento, uma saudação especial à senadora Ana Rita pelo convite, pela mobilização dessa atividade importante para a gente discutir, né? Nesse momento de bastante sensibilidade, bastante reflexão sobre o programa de aquisição de alimentos. Bom dia também aos companheiros da mesa, Pedro e demais companheiros dos movimentos com os quais a gente também já tem estabelecido um diálogo bastante presente, principalmente nessa fase aí de reflexão. Bom, trago uma saudação especial do diretor João Intini, que não pôde comparecer à nossa conversa aqui, enfim, está mobilizando, indo hoje e amanhã fazer a inauguração de uma nova superintendência regional da Conab no estado de Sergipe. Oh, que bom. Uma luta, né, e um anseio nosso já há bastante tempo de que todos os estados fossem atendidos com uma estrutura da companhia, onde a gente tivesse servidores destacados para o programa, e não só para o PA, mas para toda a rede de parcerias que a Conab mobiliza nos estados. Então, a gente está comemorando o último estado que vai ter uma superintendência própria da companhia e, dessa forma, desde 2003, recompondo a estrutura, né? E chegando 12 anos depois ao último estado onde a gente necessitava de uma superintendência. Então, esse é o motivo da não presença do diretor Intini. Bom, o PA, nós estamos, né, comemoramos no ano passado 10 anos do programa, estamos num momento, né, como todos já vêm percebendo, né, desde 2011, 12 para cá, numa reflexão sobre os rumos do programa, né, numa expansão muito grande em termos de agricultores familiares contemplados, entidades, esse nome já passou também por várias modificações, entidades beneficiárias, entidades beneficentes. Agora a gente tem um conceito um pouco mais ampliado de rede socioassistencial, entidades, unidades recebedoras do programa, enfim. Então, a gente vai passando por modificações, uma reflexão em torno desse tema. Em 2013, especialmente, já desde 2012, né? O programa ele passou por uma análise bastante profunda dos órgãos, tanto de controle quanto de que são os responsáveis, né, pelo cuidado com relação à execução dos recursos públicos, principalmente numa política que se mostrou bastante distribuída pelo Brasil, como o Pedro mostrou, né, nos mapas e nos números, em termos de recursos e atendimento dos agricultores familiares. A gente saiu de um orçamento de torno de 50 milhões de reais no primeiro ano de execução em 2003 para 800, quase 900 milhões no ano de 2012, né? Então, o programa ele avançou muito em diversas áreas e isso fez também com que a gente tivesse que passar por esse processo de reflexão e de cuidado. Então, nós estamos num momento atual, né? Falando um pouco aqui da Companhia Nacional de Abastecimento, mas também do ponto de vista do Ministério do Desenvolvimento Social, que é o gestor, o maior organizador desse tema de abastecimento da rede socioassistencial, da demanda das pessoas, como está escrito lá na lei, né, do PA, das pessoas que estão em situação de insegurança alimentar e nutricional. Então, isso que o Pedro colocava, né, dessa reavaliação por parte do MDS de o que é esse conceito, quem são essas pessoas que estão hoje em situação de insegurança alimentar e nutricional. Acho que muito mais agora passando por uma avaliação de nutricional do que de alimentar, né? A gente tem uma situação onde a situação de fome estrita, como era considerada ou como foi descoberta, né, em 2003, que era de situação de não acesso a alimentos mesmo, para uma situação hoje mais localizada, ainda em algumas populações específicas, em locais específicos, mas cada vez mais um avanço da insegurança nutricional, né? Então, do ponto de vista de nutrientes, de proteínas, de necessidades especiais de alimentos, de qualificação desses alimentos. Então, não é o alimento pelo alimento, mas é o alimento orgânico, é o alimento de qualidade, é de onde vem este alimento, qual é o impacto social e para quem ele traz um impacto econômico. Então, acho que essa puxada, né, para o conceito de insegurança nutricional, ele vem cada vez mais forte e isso acaba refletindo
nos programas que dialogam com todos esses temas. Então, a gente tem políticas desde educação alimentar e nutricional, junto com o Ministério da Saúde, a discussão de abastecimento, qual que é a capacidade de armazenamento. Nós passamos em 2011, 12, né, uma situação de disponibilidade interna de alimentos que foi muito importante para a situação onde o Brasil conseguiu passar menos pior do que muitos países na situação, né, de distribuição de alimentos a nível mundial, pegando principalmente arroz, enfim, produtos que são bem importantes na cesta básica do brasileiro. Mas, então, isso vem fazendo com que a gente faça um processo de, quem é a população que, de fato, a gente precisa hoje chegar e contemplar com esse alimento e de onde ele vem. Bom, isso somado à avaliação e ao procedimento todo que nós passamos e ainda estamos passando, né? Todos aqui acompanham, em maior ou menor grau, as alterações que o PA está passando nesse momento e as motivações que fizeram com que a gente passasse por esse processo de reflexão. Bom, isso culminou já em 2013, com algumas alterações na execução, sem falar do MDS, que é a abertura, né, por conta do Brasil Sem Miséria, de uma nova forma de relação com os municípios e com os estados, que permite com que esses dois entes públicos federados venham para dentro da execução do PA com maior peso também, então articulando de forma mais organizada lá nos municípios e no estado a política de abastecimento por meio da CAISAN, por meio dos CONSEAs, por meio de secretarias que são afins a esse tema. Então, articulando, qual é a nossa produção, qual é a nossa política para a agricultura familiar e como o PA se encaixa nisso. Então, hoje a gente tem uma realidade de... Posso não estar com os dados mais atualizados, mas, se eu não me engano, acho que quase todos os estados já aderidos na execução do PA, o que não quer dizer que eles já estejam executando, né? Estão aderidos, então, se organizando para executar o programa, e também muitos municípios já executando, alguns, inclusive, com um histórico bastante grande em torno de execução do PA desde 2013, uma discussão de abastecimento, enfim, articulado com a agricultura urbana, uma série de outras políticas nos municípios. Na CONAB, isso teve uma forma diferente de reflexão, que foi em torno da experiência, né, construída coletivamente aí, com movimentos sociais, conselhos de controle social, os próprios gestores, né, da CONAB, que são distribuídos nas superintendências, que é a porta de entrada dos projetos e a maior porta de contato, né, das cooperativas e organizações, fornecedores, associações, movimentos lá na ponta. Mas isso foi trazido já desde 2013, nós já tivemos algumas alterações nos normativos. Em 2014, isso já foi mais forte, a gente já teve, sobretudo, dois manuais de operações, né, que é conhecido, para quem conversa mais com a gente, os MOCs, famosos MOCs, que são os manuais de operação, que é o guia, né, que orienta como é que os procedimentos básicos, documentação, como é que isso acontece, que é a forma como se traduz os decretos e as resoluções do grupo gestor em torno de normas que sejam um pouco mais entendíveis, né, para quem opera o PA lá na ponta. Então, nós já tivemos, nesse ano, tanto do formação de estoque, da modalidade de formação de estoque, que foi colocada pelo Pedro, quanto pelo doação simultânea, já tivemos alterações nesses dois. Estamos agora, como grande parte também já vem acompanhando, discutindo novas modalidades, como, por exemplo, sementes, né, aquisição de sementes, uma demanda inclusive dos movimentos sociais, que têm uma enorme experiência em torno do tema de sementes, crioulas, enfim, varietais, todo tipo de semente. E também, agora, possivelmente, nesse mesmo decreto, algumas alterações em torno do doação simultânea, né? Seja de limites, mas seja também em termos operacionais, né? Então, isso seguramente vai refletir já o processo de avaliação pelo qual o programa passou e um processo normal também de reflexão, né? Depois de 10 anos de execução, mas também o que nos foi instigado pelos órgãos de controle, a reflexão que a gente teve que fazer em torno disso. Então, a gente está construindo algumas alterações. Algumas coisas, eu acho que já foram muito sentidas pelo que a gente tem conversado, né? Sobretudo do ponto de vista sanitário, né? Que a gente sentiu uma alteração e uma adaptação bastante grande, sobretudo agora com o MOC de 2014, né? Então, acho que esse é um ponto bastante interessante para a gente discutir aqui onde estamos, né? Na Casa dos Legisladores, onde a gente tem uma série de necessidades de ajustes nesses normativos, porque eu costumo dizer, para quem já me viu falando, que o PAA está na ponta
de uma série de políticas públicas. Então, o que não se resolve nestas outras políticas públicas acaba desaguando no PAA, porque a gente tem o processo final, que é de comercialização. Então, se eu tenho problema de emissão de DAP, de regularização territorial, de legislação sanitária, de preço, de abastecimento, de identificação das entidades da rede socioassistencial, dos equipamentos públicos, isso fatalmente sempre aparece nas discussões que a gente faz em torno do PAA, né? Então, o PAA tem essa riqueza de ser uma política que se consolidou como o último elo, que é o elo onde, de fato, se gera a renda do trabalho todo do agricultor, que foi articulado através de uma série de políticas públicas, mas é onde está a renda, que é a comercialização daquele produto suado da porteira para dentro e organizado através da sua organização social, através da sua cooperativa e da sua associação. Então, ele traz consigo, e a gente tem, pela experiência do PA, uma série de coisas que a gente hoje tem experiência e sabedoria para identificar. Olha, tem coisas que já apareceram, mas a gente tem pontuais diagnósticos de coisas que podem, empecilhos, desafios, digamos assim, em uma série de outras políticas, leis e legislações que podem, a qualquer momento, estourar e fazer com que o PA sofra de novo essas interrupções, digamos assim, até que se resolvam esses problemas que antecedem. Bom, outra coisa, né, que a gente está prestes a... Isso a Resolução 62 já trouxe, já está no MOC, é a alteração que nós vamos ter a partir de agosto, em torno das unidades recebedoras, que é um conceito que a gente está agora tentando, né, consolidar, as unidades recebedoras todas dentro de um novo normativo, né, então organizando isso justamente para a gente conseguir cravar mais uma marca do PAA, que é em torno do abastecimento, não mais o alimento pelo alimento, que se chega um dia tá bom, se não chegou semana que vem tudo bem, vai chegar na outra e assim a gente vai indo, para um programa de abastecimento. Então, aquela rede socioassistencial garantida com o alimento dos agricultores familiares, e contando com isso, e com isso também lutando pelo programa e pela sua manutenção, os equipamentos de alimentação e nutrição, bancos, os próprios presídios, hospitais, enfim, toda essa nova rede que foi trazida para dentro do PA, com a intenção de ser um abastecimento contínuo, qualificado e, de fato, que estabeleça um novo padrão de consumo com os alimentos da agricultura familiar. Então, acho que esse é um pouco o cenário, né, de 2012, 13, 14, talvez o que a gente vai passar ainda, né, por 2014, para finalizar o ano com essa reflexão já feita em torno de todos os resultados dos trabalhos a campo que foram feitos pelas inúmeras fiscalizações e a gente pronto para operar de novo nesse padrão de execução que a gente tinha até 2012. Em termos de volume, assim, já em operações, nós tivemos um início de ano bastante favorável em termos de recursos, né? Nós tivemos uma alteração de pagamentos, enfim, que é bastante operacional, mas é uma coisa que as cooperativas sentem muito, que é como é que você, em que momento você para de contratar os projetos de 2013 e inicia os projetos de 2014. Então, nós temos um ano de execução orçamentária já bastante significativo, comparativamente com a dinâmica que nós tínhamos nos anos anteriores. A execução da Conab é bastante positiva, mas ainda muito pontual. Nós temos estados em que ainda é necessário fazer um trabalho de recomposição dos projetos, de análise. Então, isso a gente está mapeando junto com os movimentos, com as nossas superintendências, com as equipes todas, para localizar esses problemas e tentar atuar neles para que a gente retome em todos os estados e não em metade, mais ou menos, dos estados, como nós estamos agora até o momento. Então, é isso. Obrigada e estou à disposição para o debate.